Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Eu não sei vocês, mas eu já preparei aqui o meu café. Então, se vocês não prepararam, dá tempo, vai lá, corre, prepara um café, porque agora é hora de estudarmos um pouco a palavra de Deus. E um cafezinho é muito bom. Eu gosto de café, adoro um café com leite ou um cafezinho puro mesmo. É muito bom, ajuda a dar aquela animada, aquela levantada no ânimo. E estudando ainda mais é mais gostoso ainda. Então corre lá, prepara o seu cafezinho se você ainda não preparou, para a gente estudar a palavra de Deus. Se você está assistindo esse vídeo e não é um membro da Igreja Ebenezer, nós estamos agora iniciando a nossa escola bíblica. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou membro da igreja. Não sou um dos professores titulares, hoje eu estou aqui dando um auxílio. Em função da Covid, alguns professores não puderam estar contribuindo esse final de semana e acabou sendo virtual somente, né, a escola bíblica, e aí ficou incumbido a mim estar trazendo hoje um pouco de uma reflexão a respeito das lições que nós temos tido. Hoje, especificamente no capítulo 34, certo? Semana passada, nós tivemos aí, estudando o capítulo 33, que ele diz a respeito do o propósito da criação de Deus. Por que que Deus criou todas as coisas, né? Se Deus ele é autossuficiente, se ele em si mesmo basta, por que haveria necessidade de criar alguma coisa? O que faltaria nele que justificaria ele criar o universo, a terra e tudo mais que ele criou, né? Por que Deus criaria todas essas coisas? E na lição anterior a gente estudou e chegamos à conclusão de que Deus criou tudo isso para a sua própria glória, né? Então, se você não conseguiu participar dessa aula, infelizmente você perdeu. Então, procure aí no seu livro, nessa literatura e releia lá e estude, porque foi muito bom mesmo, então vale a pena você pegar. Hoje nós vamos trabalhar a respeito da nossa resposta a Deus como Criador, certo? Deus criou todas as coisas, e como que nós respondemos a tudo isso sendo uma das criaturas de Deus, né? Sendo parte desta criação de Deus. Eu quero aproveitar aqui e fazer uma brincadeira aqui com os irmãos, no sentido de que eu vou colocar uma imagem. Eu gostaria muito que vocês nos comentários ali embaixo colocassem o que vocês acham dessa imagem. São duas pinturas. Eu queria que você falasse, olha, essa pintura é bonita, não, essa pintura é bonita. Ela te traz o quê? Agitação, ela te traz um clima de tranquilidade. O que você acha do criador dessas telas? Olhando para a tela, quem você pensa que criou? Uma pessoa agitada, uma pessoa calma? Tentar decifrar um pouquinho da personalidade de quem criou essas telas, só olhando para as telas, certo? Então eu vou compartilhar com vocês aqui esta imagem e eu quero que vocês me digam o que vocês sentem dessa tela. Te remete ao quê? Você pode notar que é uma paisagem. Vou trocar a tela. Aqui é uma outra tela. Anota aí nos comentários o que essas duas telas, esses dois trabalhos aqui que foram criados por uma pessoa muito famosa, remetem a você. O que elas inspiram em você? Coloca aí nos comentários e mais pra frente nós vamos revelar aí quem é esse artista e vamos dar prosseguimento no entendimento desta brincadeira que nós estamos propondo aqui, tá bom? Voltei eu aqui de novo. Legal. Nós sempre começamos as nossas lições com a leitura daquele parágrafo de abertura assim, dos capítulos, né? Eu coloquei o parágrafo aqui, nós vamos ler junto, certo? E vamos iniciar a nossa lição a partir desse entendimento aqui. Então vamos lá, capítulo 34, nossa resposta a Deus como Criador, reverência e humildade.
Nossa primeira resposta a Deus como Criador deve ser de reverência e humildade. Eu até grifei reverência e humildade. Nós reverenciamos Deus na medida em que reconhecemos seu lugar superior diante de nós, como Criador e Senhor de todos, e o consideramos com o maior respeito e temor. Nós nos humilhamos a ponto de reconhecermos nosso lugar diante dele como criaturas, sua propriedade, criada para sua glória e bom prazer, como nós conversamos do capítulo anterior, né? Por que Deus nos criou? Ele nos criou para a sua glória e para o seu bom prazer. Quando os homens entendem corretamente o relacionamento da criação com o Criador, prostram-se diante de Deus com reverência, tremor e um senso real de total dependência daquele que o fez, certo? Quando nós... Vou voltar aqui para a tela, irmãos. Quando nós lemos essa abertura do capítulo, nós vemos aqui duas palavras que são chaves, que o autor coloca, né? A palavra reverência e humildade. A palavra reverência, se nós formos interpretá-la ao seu significado, ela vai trazer para a gente que reverência é uma saudação que denota respeito, certo? Que atesta algo sobre alguém. Então, quando você reverencia, você está atestando a algo sobre alguém, algo de superioridade, né? Por exemplo, quando você encontra o presidente do país, você reverencia ele como presidente do país, né? Você o cumprimenta de maneira respeitosa, sabendo que ele é uma autoridade dentro desse país, certo? Um ato de reverência que eu acho muito interessante, que eu gosto de pensar dessa forma, por exemplo, em uma peça teatral. Você terminou uma peça teatral, toda a plateia, quando a peça é uma peça muito boa, obviamente, toda a plateia fica em pé e aplaude, reverenciando aquele momento de arte que eles puderam desfrutar. Aquilo foi tão bom para eles que eles ficam em pé, reverenciando aquele momento artístico. Então, todo o teatro, a plateia fica em pé, aplaudindo os artistas e as pessoas que trabalharam na criação daquele espetáculo. Então a plateia reverencia quem fez aquele espetáculo. E nesse mesmo modo, quem criou o espetáculo reverencia também a plateia, cumprimentando a plateia, porque eles entendem que a plateia estar ali é algo que faz valer toda a sua criação. Então, nesse momento, nós temos a plateia reverenciando o artista e o artista reverenciando a plateia, um reconhecendo no outro o seu valor, certo? Então, a reverência é isso, é um reconhecimento a respeito de algo, sobre alguém, certo? Então, nós devemos reverenciar ao nosso Criador pelo que ele fez, certo? Então, vamos lá no ponto 1 aqui, ó, que nós temos na nossa revista. À luz do tremendo poder e grandeza de Deus, a primeira resposta da humanidade deve ser de reverência e temor. Vamos ler aqui no Salmo 33, de 6 a 9. Irmãos, eu já deixei tudo preparadinho aqui, as minhas colinhas, tá vendo? Então eu vou abrir rápido. Se você é mais devagarinho aí para abrir, aproveita que essa aula é gravada, então agora você vai lá e dá uma pausa. Pum. E aí agora você depois abre de novo. Certo? Então se você já encontrou, tira a pausa. Opa, agora se você voltou é porque você deu a pausa. Se você deu a pausa, você foi muito esperto. Certo? E nós vamos ler o texto aqui de Salmos 33, do verso 6 a 9. Vamos lá? Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta com montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse texto do salmista. De acordo com o versículo 8, como os habitantes da terra deveriam responder ao infinito poder e sabedoria de Deus revelados através da criação? Com temor e tremor, temendo a Deus, reverenciando o seu poder, reverenciando tudo aquilo que ele fez, certo? Esse temor a Deus não é um temor
pelo que Deus pode fazer de mal a você, mas pelo poder que ele tem, né? Então o poder dele é tão grande que isso te causa temor, né? Pelo poder dele, certo? No ponto 2 aqui da revista, virando a página agora, nós temos que respeito e reverência são inseparáveis da humildade. Ou seja, um ambiente onde você respeita e reverencia alguém sobre a sua superioridade ou sobre quem ele é, deve ser acompanhado da humildade. O que seria humildade? O reconhecimento de quem você é, certo? É uma relação de criador e criação. Então, nessa relação, eu entendo que ele é Deus e ele criou todas as coisas e que eu sou uma dessas coisas que ele criou e me submeto a essa criação com humildade, entendendo que ele está superior a mim. Então, esta humildade. Se compreendermos verdadeiramente algo sobre as infinitas perfeições e poder de Deus, nos humilharemos diante dele. No Salmo 8, do verso 1 a 4, vamos ler esse salmo aqui? Salmo, se você ainda não conseguiu encontrar, dá uma pausa. Se você já encontrou, ótimo, vamos fazer a leitura deste salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o vistes. Ou seja, que é o homem, que somos nós, que dele te lembres, né? É a colocação aqui do salmista de quem sou eu para que você se lembre de mim, né? Eu sou uma criatura tão pequena, né? Tão ínfima, mas o Senhor cuida de mim. Então essa é a humildade com que o salmista se coloca diante de Deus, né? É a contemplação do salmista da criação de Deus. Como essa atitude também deve ser refletida na vida do homem, vendo, contemplando o poder e a glória do Criador, através da sua criação. Devemos nos ver como parte de tudo isso e que essa glória da criação nos inclui. Tudo isso que Deus fez é lindo, é magnífico, e nós somos parte de tudo isso, né? Deus nos inseriu nisso tudo. E nos colocou como humanidade acima de todas essas coisas que ele criou, né? Então nós, nesta relação com Deus, devemos entender que Deus nos fez para a sua glória e para o seu prazer, e devemos reconhecer nisso a soberania de Deus, entendendo que nesta relação nós estamos muito, muito abaixo daquilo que Deus é, né? Então, entender que somos parte da criação e que nessa relação Deus está muito acima de todos nós pelo seu poderio e por tudo aquilo que nós já temos estudado desde o começo deste livro, certo? Culto e adoração. Vamos ler esse trechinho junto novamente? Eu vou aqui abrir esse texto e nós vamos fazer essa leitura juntos, tá bom? Como pode a criatura não adorar seu Criador e sustentador? A dívida que lhe é devida não pode ser medida. Existiria alguma coisa se ele não tivesse falado? Todas as coisas não se transformariam imediatamente em caos e destruição se ele não as sustentasse? Poderiam as constelações e planetas encontrar seu caminho sem ele? Os mares não escapariam dos seus limites e engoliriam a terra caso sua mão não os impedisse? O homem poderia respirar mais uma vez se não lhe fosse concedido por Deus? Como então podemos não adorar? Não seria errado dizer que o propósito primordial da criação, especialmente do homem, é adorar a Deus, que nos criou e por cujo poder e fidelidade somos sustentados? A adoração de Deus é nosso maior privilégio e maior responsabilidade. Quando nós o adoramos, estamos finalmente cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Amém? Essa é a leitura desse texto que o autor ele coloca, né? Eu queria pôr um salmo aqui, é o Salmo 92, de 1 a 5. Se você está com dificuldade de abrir,
faz uma pausa. Certo? Vamos lá, voltando, Salmos 92, de 1 a 5. Esse salmo ele diz assim, ó: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos são. O salmista está aqui adorando a Deus por tudo aquilo que ele fez. Ele contempla as coisas que Deus faz e adora a Deus em tudo isso, né? Ele coloca aqui, me exultarei nas obras das tuas mãos, me alegrarei nas obras das tuas mãos. Aquilo que Deus faz nos causa alegria e isso nos motiva a adorar ao nosso Deus. Então, essa ótica de adoração como criatura é em função da contemplação de tudo aquilo que Deus nos fez, né? Que Deus criou, que Deus colocou ao nosso redor. Quando nós vemos tudo isso, é impossível não adorar a esse Deus, né? Como ser criante ou que criou todas as coisas, né? Aqui nós temos em Apocalipse 4:11, li o versículo errado. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, por conta da vontade de Deus. Então, por que Deus merece ser louvado? Porque Ele criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, inclusive nós. E nós, como criatura, louvamos o Criador, porque Ele nos criou. Então, esse é o maior motivo de adorarmos a Deus como criaturas, né? No Salmo 148, de 1 a 13, nós vamos encontrar aqui uma lista de objetos, de coisas que adoram a Deus aqui. Acho que eu me expressei mais ou menos, mas vocês vão entender. Vamos ler aqui no Salmo 148, de 1 a 13. Vamos lá? Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E ele estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor na terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o Senhor, o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e sua majestade é acima da terra e do céu. Olha só quantas coisas devem louvar ao Senhor, né? Ele colocou aqui tudo, né? O autor da revista, ele pede para a gente identificar o que nós encontramos no texto que deve adorar a Deus, né? Então, no versículo 2, nós temos anjos e exércitos celestiais. No versículo 3, os astros e estrelas. No 4, céus e águas acima do firmamento. No 7, seres terrestres e marinhos. No 8, os fenômenos da natureza. Olha só que interessante. Tempestades, ventos, neve, chuva. Tudo isso deve adorar a Deus. No 9, relevos e vegetações. No 10, animais e seres viventes. No 11,
todas as autoridades e nações que estão por aqui. E no 12 nós vemos todo tipo de pessoa existente. Ele coloca moços, as moças, os velhos, as crianças, enfim, ele coloca tudo. O que nós precisamos tirar de lição disso? Não tem nada que não deva adorar a Deus. Tudo deve adorar a Deus. Desde nós como seres humanos, né, as autoridades e também a natureza. A gente vê os catástrofes ambientais, mas tudo isso também adora a Deus. É difícil tentar absorver esse conhecimento, esse entendimento. Mas a própria palavra diz que os ventos e as tempestades também adoram a Deus, porque tudo isso é prova do seu poder. Então, quando nós vemos todas essas coisas acontecendo, nós entendemos que a natureza também está adorando a Deus em tudo isso, né? Sabemos do mal que isso causa para as pessoas, e essas tragédias, enfim, trazem sofrimento muitas vezes, mas tudo isso é obra de Deus, né? Não o mal que causa, mas esses fenômenos naturais. Tudo isso faz parte da criação de Deus, e tudo isso adora a Deus. Tudo isso demonstra o seu poder e a sua glória, né? Então nós não devemos nunca esquecer disso. De acordo com os versículos 5 e 6, por que a criação é chamada para oferecer louvor a Deus? Por ser obra das mãos do Criador. Nós somos obra das mãos do Criador, né? E porque o que ele estabelece jamais muda. Se Deus estabeleceu uma coisa, aquilo vai se manter até que tudo se acabe, ou ele mude, ou alguma coisa Deus coloque por fim. Porque aquilo que Deus faz permanece, certo? Então, aquilo que ele estabeleceu jamais muda. De acordo com o versículo 13, por que a criação é chamada para oferecer louvor a Deus? Porque só ele é exaltado. Acima de toda maravilha da sua criação, a majestade de Deus está acima de tudo isso. Lembra daqueles quadros que nós vimos no começo? Que a gente viu? Vou colocar aqui de volta as imagens, caso você tenha perdido. Vou colocar aqui de novo uma daquelas telas. Olha só, é uma tela muito bonita. Ela tem o seu valor artístico, certo? E eu fiquei de revelar para vocês quem é o criador dessas telas. Perfeito? Você colocou lá nos comentários o que essa tela inspirou em você? Tranquilidade, paz, serenidade. Isso tudo me remeteria a essa tela. Eu olho para ela e eu sinto esse clima de paz, de tranquilidade. Eu vejo a natureza, é muito bonita, enfim. E quem criou isso é uma pessoa muito famosa. Foi Adolf Hitler. Foi ele quem pintou estas telas, você vê. A relação de criação e criador, quando nós observamos do nosso ponto de vista, nós vemos uma tela dessa e jamais imaginaríamos que a pessoa que criou essa tela, que pintou essa tela, poderia ter sido uma pessoa que, do ponto de vista da humanidade, foi tão má, fez tantas coisas ruins, tantas atrocidades, né? Muitos judeus pereceram nas mãos de Hitler por uma ideologia, por aquilo que ele acreditava, enfim, por um puritanismo de raças, querendo limpar, vamos dizer assim, né, a raça, deixando uma raça pura. Uma pessoa tão má criou uma tela que nos inspira tranquilidade. Quando nós vemos a criação do homem, nós podemos cair no engano, acreditando que às vezes uma criação remete ao seu Criador. Mas as nossas criações humanas, elas não refletem necessariamente quem nós somos, ao contrário da criação de Deus. A criação de Deus, ela reflete quem Deus é e todo o seu poder. Quando nós vemos a criação de Deus, tudo aquilo que Deus fez e nos colocou inserido em tudo isso, nós vemos o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso. Nós conseguimos sentir o amor de Deus no cuidado de criar cada detalhe. Um mundo tão cheio de riquezas e diferenças, né? Pessoas distintas, com etnias distintas, naturezas com florestas diferenciadas,
Enfim, é uma riqueza tão grande de detalhes. Muitas coisas nós nem conhecemos de explorar ainda, né? Deus nos deu a incumbência de explorar tudo isso aqui, de dar nome para tudo isso, lá desde Adão. E até hoje tem espécimes que a gente nunca viu, de insetos e de plantas e de animais. E essa riqueza de florestas e matas, enfim, é tudo muito grande, muito rico de detalhe. E quando nós vemos isso, nós identificamos que um Criador não poderia ser feito por uma pessoa qualquer. Isso não poderia acontecer do nada, né? É muito cheio de detalhes e de riquezas para que simplesmente uma explosão colocasse tudo isso à disposição de cada um de nós. Então nós encontramos aí o reflexo de Deus no amor e cuidado de criação de cada detalhe. Então só Deus, na sua magnitude, poderia ter criado todas essas coisas. Então nós, como criação de Deus, conseguimos ver o amor e o cuidado de Deus em cada um desses detalhes. Diferente da criação do homem, né? Como a gente viu ali um quadro de Hitler, que aparentemente era um quadro bonito, e é mesmo, tem o seu valor artístico, pode ser que não seja o melhor quadro do mundo, né? A melhor pintura de todas, mas tem o seu valor. E cabe agora também uma observação, essas duas telas e outros quadros de Hitler foram colocados em um leilão, e as pessoas, sabendo quem foi o pintor, não quiseram comprar, ou seja, sabendo quem é o criador, ninguém quis comprar a criação. Ela perdeu todo o valor por saber quem foi que fez, né? Então essa é a mesma relação que nós temos. Como nós sabemos quem criou todas essas coisas, então eu quero todas elas, né? Eu quero porque eu sei quem é o criador, então eu quero essa relação com o meu criador, diferente das telas de Hitler. Então, para concluir o nosso estudo de Deus como criador e sustentador, nós teremos dois mandamentos aqui que alcançam todos os reinos e todos os habitantes da criação. O que é ordenado e como devemos viver à luz desses mandamentos, certo? Então nós vamos lá em Salmos 103, novamente aqui em Salmos. Salmos 103, o meu já abri aqui na minha colinha, no versículo 22, certo? Então vou ler aqui, Salmos 23, 103, versículo 22. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, o que é ordenado? Que tudo e todos bendigam ao Senhor, inclusive a nossa alma. Que a minha alma bendiga ao Senhor. E o que seria bendizer ao Senhor? O que é bendizer ao Senhor? Se nós estivéssemos presencialmente... Dá uma licença. Eu jogaria essa pergunta agora para todo mundo. O que significa bendizer ao Senhor? Bendizer, a grosso modo, ela vai trazer um sentido de louvar, de abençoar. Mas também tem um sentido que eu gosto mais, que é mais simplista e que eu acho que para mim reflete mais o que talvez a palavra queira trazer, que é dizer boas palavras de alguém para alguém. Bem dizer é falar bem, certo? Quando eu conheço uma pessoa que eu gosto muito, que é uma pessoa bacana, eu vou falar bem dessa pessoa para outra. Então, vou usar como exemplo a minha esposa. Se alguém falar a respeito de teatro, eu gosto muito de teatro. Eu falei, poxa, minha esposa também. Minha esposa encena muito bem, ela estudou teatro, ela é uma pessoa que tem uma postura de palco muito boa. Então eu vou falar muito bem dela, porque faz jus àquilo que ela representa para mim artisticamente. Eu reconheço aquilo que ela tem, os valores que ela tem, e falo bem para outras pessoas. Bem dizer ao Senhor é falar bem de Deus por tudo aquilo que Ele faz. Né? Se nós olharmos aqui no versículo 22, vamos ler novamente aqui, ó. Bem dizer ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ou seja, em todos os lugares, nós devemos bem dizer, falar bem do Senhor, por conta de tudo aquilo que Ele fez. Então, falar bem do Senhor é um desses mandamentos que nós podemos entender aqui. E o outro é, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Certo? No Salmo 150, versículo 6. Vamos abrir aqui, ó, Salmo 150, versículo 6.
Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. É isso aí. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então nós temos dois mandamentos. Um é de bem dizer ao Senhor, todos nós que somos criaturas e em todos os lugares, falar bem de Deus, daquilo que Ele fez e criou. E o outro mandamento é tudo aquilo que tem vida, louve ao Senhor. E se nós somos vivos, devemos louvar ao nosso Senhor. A lição de hoje, ela nos traz esse entendimento a respeito de quem nós somos nessa relação criação e criador. Devemos reconhecer a superioridade de Deus, a majestade de Deus, pelo aquilo que Ele criou, pelo aquilo que Ele fez. Devemos ser humildes e reconhecer quem nós somos e dentro disso estabelecer um novo nível de relação entre criação e Criador. Amém? Vamos orar, irmãos, encerrando este momento. Espero que tenha sido oportuno e proveitoso. Hoje foi só uma ajuda aqui. Nas próximas aulas nós teremos aí os professores de volta novamente, tá bom? E espero que possamos ter contribuído aí para um pouco mais de conhecimento, entendimento e esclarecimento a respeito da palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus complete ela nos nossos corações, assim como Ele tem feito na minha vida. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos estudando da Tua Palavra, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor Deus, entendendo a relação que temos contigo entre criação e Criador, Senhor Deus. Nós como criaturas reconhecemos a Tua soberania, Pai, reconhecemos o Teu poder, Senhor Deus, a Tua majestade, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez e criou nessa terra, Senhor Deus, pela natureza, Senhor Deus, pelos seres viventes, Pai, pelos fenômenos naturais e climáticos também, porque isso é a demonstração do Teu poder, Senhor Deus, e que nada que acontece nessa terra está fora daquilo que o Senhor já estabeleceu, Pai. Tudo está de acordo com o Teu plano, de acordo com tudo aquilo que o Senhor já planejou, Senhor Deus, para cada um de nós e para a história desta terra e até o dia, Senhor Deus, em que o Senhor vai voltar e que tudo isso vai novamente recomeçar agora de uma outra maneira, Deus. Ser conosco no decorrer desse dia, que mais tarde estaremos também juntos em culto, Pai, e adoração, que nós possamos, Senhor Deus, mesmo distantes, entender que somos um corpo sólido e unidos pelo Espírito Santo e pelo amor de Cristo Jesus, Pai. Somos um corpo em Cristo, Senhor Deus, e devemos permanecer fortes e unidos no propósito de levar a Tua palavra, Senhor Deus, ao perdido, Senhor, de trazer, Senhor Deus, ao arrependimento aqueles que ainda não conseguem reconhecer o Teu poderio, a Tua majestade, Senhor Deus, o Senhor como Criador e detentor, Senhor Deus, de todo o poder e de toda a glória, Pai. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom dia. Terminem agora o seu café e nos encontramos mais tarde. Tchau.